Quem é que mantém a família? Agora foi. Bom, quero registrar a presença aqui da senhora Israel Muniz, representando o Centro Assistencial Social de Cultura Anastácia Casca. Senhora Israel. Convido nesse momento para participar, para fazer a sua fala na tribuna de honra, o pastor Giancarlo de Oliveira Ferreira, pastor fundador da Igreja Batista. Por gentileza. Senhor presidente, boa noite a todos os companheiros da mesa, todos os presentes. É uma alegria e um privilégio estar aqui falando para vocês e compartilhando nessa data tão importante, importantíssima, que são os 505 anos da Reforma Protestante. Hoje é o dia da Reforma Protestante. E nessa data ela completa 505 anos de história. Em 31 de outubro de 1517, Martinho Lutero fixou as 95 teses na porta da igreja de Wittenberg, na Alemanha, criticando principalmente a venda do perdão de Deus. Lendo a Bíblia, ele entendeu que o perdão não poderia ser comprado, porque era oferecido gratuitamente por Deus. Com alegria, nós reafirmamos os pilares da reforma, as 5 sólidas. Sola Escritura, somente as Escrituras, solo Cristo, somente em Cristo, sola gratia, somente a graça, sola fide, somente a fé, e soli Deo glória, somente a Deus a glória. Somos gratos a Deus por esse grande marco em nossa história. Romanos 1,17, que orienta o reformador Lutero em suas ações, vai dizer: porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá pela fé. Hebreus 10,38 vai dizer: mas o meu justo viverá pela fé. A reforma protestante é um marco na história das sociedades civilizadas e do desenvolvimento, sobretudo também dos povos cristãos. Ela marca a transformação do processo socioeducacional, senhor presidente, de desenvolvimento das nações e de nações inteiras da Europa e no mundo. Vale a pena destacar, senhor presidente, que a Bíblia é disparada, e esse é um dado importante para nós. A Bíblia é disparada o livro mais lido do mundo em todas as faixas etárias. Mesmo nesse cenário novo que se identifica filosoficamente como sociedade pós-cristã, a Bíblia ainda é o livro mais lido, graças às postulações de Lutero nas suas 95 teses históricas e o empenho de outros reformadores como Calvino, como Zwinglio e tantos outros que marcaram a história. Sendo assim, esse precioso legado de Lutero nos permite a democratização do acesso à leitura. Uma das suas maiores contribuições foi então redigir e propagar o escrito do texto bíblico através da tecnologia, da prensa de Gutenberg. Ele faz com que todo o povo alemão e depois todo o povo da Europa e depois todo o mundo e nós mesmos hoje tenhamos acesso ao texto bíblico. Qual é o nosso desafio? Eu quero encerrar essa breve fala dizendo o nosso desafio. Há 505 anos atrás, depois da Reforma Protestante, o que temos no Brasil em relação à leitura? O diagnóstico, queridos, senhor presidente, é alarmante. Segundo a pesquisa Retratos de Leitura, divulgada em 2016, 44% da população brasileira não lê. 30% nunca comprou um livro. Queridos, nós seguimos com a reforma, nós seguimos com os reformadores. E nessa noite, onde nós estamos na casa do povo e encontramos com tantos líderes, vocês que são líderes de expressão, eu quero dizer, nós vivemos ainda pela fé. O meu desejo, a minha oração, o meu desafio, senhor presidente, é que nós, unidos como igreja, ainda geremos um legado de transformação
abençoe essa casa, que Deus abençoe vocês, que Deus abençoe as nossas igrejas e a cidade do Rio de Janeiro, em nome de Jesus, graças a Deus. Ouvimos agora os oradores da mesa. Eu quero convidar a doutora Ana Cristina Campelo a fazer-nos a palavra neste momento muito especial. Doutora. Boa noite a todas e todos. É com muita alegria, muita satisfação, muita gratidão que estamos hoje aqui. Muito obrigada, vereador Luiz, do convite de Jesus, por estar sempre nos prestigiando e fazendo com que estejamos aqui nesse coletivo de pessoas todas engajadas e muito bem. Fiz uma pequena cola a respeito do assunto que tratamos hoje, mas quem me precedeu foi de uma explicação ímpar. Então, não sobrou muita coisa para falar a respeito, mas vou falar aqui umas pequenas palavras, que diz o seguinte: Martinho Lutero, inconformado com as práticas da Igreja Católica, as quais ele julgava serem incoerentes, decidiu escrever um manifesto, conhecido como as 95 Teses. Motivado principalmente pela venda de indulgências na época, que seria algo como venda de perdão pelo pecado cometido, Lutero quis que todos refletissem sobre as práticas da Igreja. A proposta de reforma religiosa feita por Lutero recebeu apoio de governantes e membros da Igreja, gerando uma rebelião ideológica. A cor litúrgica do dia é o vermelho, que representa o Espírito Santo e os mártires da Igreja cristã. O hino de Lutero, em português, é conhecido como Castelo Forte é o Nosso Deus, e é tradicionalmente cantado neste dia. Todos permanecem de pé durante o hino, em memória ao uso nas guerras religiosas do século XVI. Há também a tradição de alguns alunos de igreja protestante representarem cenas da vida de Lutero. Outros protagonistas da reforma protestante foram os teólogos, Rodrigo Zíquero e João Calvino. E com isso a ideia passou a se espalhar pela Europa, iniciando um movimento com a Alemanha, França, Suíça e Inglaterra. Hoje celebramos 505 anos da reforma protestante do século XVI, um movimento que nasceu de uma aspiração religiosa de Lutero em busca da liberdade, em defesa do conhecimento da palavra de Deus para todo mundo, propondo que todas as pessoas pudessem ter acesso ao texto bíblico e não apenas os líderes religiosos do seu tempo. Como um resumo temático da pregação de Lutero, seu movimento propunha algumas bases que foram estabelecidas gradativamente ao longo da história da implantação do movimento reformista, a saber: glória somente a Deus, somente a fé, somente a graça, somente Cristo, somente as Escrituras. Hoje, todos os evangélicos protestantes do século XXI são, de uma forma direta ou indireta, filhos e filhas da reforma luterana do século XV. A partir das igrejas reformadas que se originaram no movimento inicialmente liderado por Martinho Lutero e demais reformadores do século XVI. São essas as minhas considerações para homenagear o dia de hoje, tão importante, tão bonito, e uma plenária tão interessante. Muito obrigada. Boa noite a todos e todas. Cumprimento a mesa de leitura. Eu gostaria de dizer que eu me sinto muito feliz de estar aqui nesse momento histórico. É um momento histórico. Falarmos da reforma protestante nos remete à nossa história, nos remete às nossas raízes. Eu gostaria de citar aqui nesse momento uma fala de Martin Luther King, pastor, homem preto, renomado, e que estava sempre protestando. E ele falou o seguinte: o que me assusta não é o grito dos mãos, mas o silêncio dos muros. Martin Luther King estava sempre batendo de frente com o sistema. Martin
para todos nós. Gostaria também de estar deixando aqui, porque o nosso país é laico e nós podemos fazer nessa tribuna o uso total da liturgia literária da Bíblia. Gostaria de deixar aqui nesse momento Romanos capítulo de número 8, que vai dizer o seguinte: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito, porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Portanto, o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus, enviando o seu Filho em semelhança da carne, do pecado, pelo pecado, condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. A reforma protestante fala de liberdade. Fala de liberdade de expressão. Fala de liberdade a podermos adorar em espírito ao único que deve ser adorado, que é o nosso Cristo Jesus, o poderoso. E eu, como pastora também, sou período criminal, mas também sou pastora, me sinto lisonjeada de estar nessa casa, engrandecendo o nome do nosso Senhor, porque a Ele toda honra e toda glória. Graças ao nosso Deus, nós temos liberdade de expressão, liberdade para adorar numa casa de leis como essa, liberdade para adorar em espírito e em verdade, onde bem nos ouvir. A reforma protestante é um ato histórico, é as nossas raízes, e precisamos nos aprofundar a essa história. Precisamos nos aprofundar aos heróis que fizeram com que a gente estivesse aqui hoje. Por isso, nessa noite, com pessoas ilustres, muito me alegro. E termino a minha fala dizendo: só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Muito obrigado. Convido agora a fazermos da palavra o professor Lucas Esta. Mas, porém, Lucas, eu gostaria de fazer entrega de uma moção ao senhor, que está comigo aqui, moção que nós fizemos aqui para homenagear também. O senhor não tem essa moção ainda, eu gostaria de oferecer aqui, do meu lado, isso. A palavra, pastor Lucas Gesta. Boa noite, excelentíssimo senhor vereador João Mendes. Boa noite aos colegas aqui da mesa, tribuna e plenário. Eu sou professor já há alguns anos, há cerca de 10 anos, e eu gostaria de destacar a importância da reforma protestante para a educação. Quando os primeiros reformadores eles vão surgir no cenário europeu, seja na Alemanha, seja na Suíça, seja na Inglaterra, mais de 90% da população da Europa era analfabeta. E o desejo de todos eles era que o povo tivesse acesso à palavra, tivesse acesso à Bíblia. Por isso, um dos lemas da reforma é só as Escrituras, somente as Escrituras. Mas como é que o povo vai ter acesso se ele não sabe ler e escrever? Então, os reformadores eles vão se organizar para que a igreja, junto com o Estado, pudessem proporcionar a alfabetização da população. Se hoje a gente fala de ensino público, se nós aqui nos formamos no ensino público ou na universidade pública, isso surgiu com a reforma
Se a gente citar o exemplo da Alemanha, dois reformadores, Martin Lutero e Philipp von Melanchthon, eles se juntam, conversam com os príncipes do norte alemão e falam: vocês têm condições de construir escolas. Então, do lado de cada igreja, nós iremos construir escolas e vamos colocar os meninos e as meninas alemães para estudar, para aprender a ler e escrever. Porque quando a educação progride, a cidade progride. E vocês também, príncipes, vão conversar, vão estabelecer leis para tirar as crianças do trabalho forçado, para tirar as crianças do trabalho no campo, porque o local da criança não é trabalhando, o local da criança é estudando. E tanto homens quanto mulheres vão ter acesso a esse ensino, que será gratuito, financiado pelos príncipes, universal para crianças de todas as idades, de todas as classes sociais. Com o tempo, esse ensino foi crescendo, a Alemanha foi se educando, eles construíram uma espécie de ensino médio, porque não bastava só aprender a escrever, precisa conhecer história, geografia, matemática, literatura, e depois eles linkaram isso com a universidade, também pública, também financiada pelo Estado. Então, se hoje nós estudamos, temos ensino fundamental, médio, ensino universitário, isso vem da Reforma Protestante. A mesma coisa foi feita pelos reformadores João Calvino e Teodoro Beza em Genebra. A mesma coisa foi feita na Inglaterra. E com o passar dos séculos, esses reformadores vão espalhar a universidade e ensino público em todas as cidades ou nações que aderirem à reforma. Então, falar de 505 anos de reforma protestante no Ocidente é falar da alfabetização, é falar da educação, é falar de ensino público, é falar de ensino universitário, e nós devemos agradecer muito a esses reformadores. Então, se hoje a gente tem uma Europa rica, desenvolvida, educada, os maiores centros e universidades que existem no mundo estão lá ou estão nos Estados Unidos, isso se deve a pastores, a reformadores. Se hoje as mulheres têm acesso total à educação, se tornam universitárias, se tornam científicas, se tornam professoras, isso se deve à reforma. Obrigado. Agora, trazendo a palavra, o pastor Davi Nunes. A palavra é boa noite a todos. Boa noite ao nosso presidente, Vossa Excelência, presente aberto as portas da nossa casa para homenagear a todos aqueles que fazem a diferença, seja no mundo eclesiástico, seja no mundo secular. O Senhor tem sempre honrado aqueles que fazem a diferença. Eu também cumprimento toda a mesa, e hoje nós estamos justamente, como já foi dito aqui, 505 anos da Reforma Protestante. E muito já se foi feito por esse mundo, mas antes de Lutero, 7 anos, John Hus, natural da Boêmia, liderou também um movimento de reforma religiosa na Europa, mas foi condenado à morte. Por isso, hoje, na cidade de Praga, que é a atual República Tcheca, há um importante movimento que existe a memória da morte de John Hus, que estava vivo em praça pública em 1415, por amor do Evangelho puro e genuíno. 100 anos depois, Lutero, após a morte de Hus, inicia o movimento da reforma religiosa com a missão clara de levar a Igreja Católica Apostólica Romana e seus principais lideranças eclesiásticas, religiosas e políticas a uma reflexão sobre suas doutrinas e práticas, entendendo que a Igreja havia se afastado dos elementos doutrinários principais do Evangelho de Cristo e que ele precisava passar por uma transformação e renovação. E o exemplo da ação reformista de Lutero foi na Alemanha, especialmente na cidade de Wittenberg, onde, na data de 31 de outubro de 1517, ele fixou na porta da igreja do castelo suas 95 teses, convidando o povo e as autoridades da Igreja Católica para o debate acerca de suas preposições. De um modo geral, suas teses questionavam algumas doutrinas e táticas da igreja da época, mas sem
nome de Jesus, tem feito a diferença aqui nessa casa, tem sido exemplo, tem que representar de forma digna e correta para o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Eu aproveito e insisto, não é quebrando, já quebrando o protocolo, estarei fazendo uma homenagem ao Senhor nesse momento, que é um homem que sempre lutou pela lei e a ordem, não só do povo de Deus, mas do povo carioca do Rio de Janeiro. Eu quero fazer chegar esse honor nesse momento, a medalha do mérito policial, lei e a ordem. Eu venho aqui pregar em nome da Associação Brasileira das Forças Internacionais de Paz, na pessoa do governador Rodrigo Agostinho, e pediu que o representasse aqui e entregasse essa medalha, esse diploma ao senhor aqui, porque o senhor é um homem que tem feito pela nossa cidade, tem colocado, trabalhado pela lei e a ordem, que eu peço licença, teremos que levantar, chegarei até o senhor. Obrigado, agradecer também público, nosso querido pastor, o presidente dessa organização, Associação Brasileira das Forças Internacionais de Paz, nosso querido doutor Rodrigo Agostinho, presidente dessa instituição. Muito obrigado, pastor aqui, pela homenagem. Bom, eu quero registrar a presença aqui agora da pastora Antônia Zaquino, que aqui deve dizer, esposa do nosso reverendo, doutor pastor Davi Antunes. Obrigado, pastor, pela presença, tá? Vários vocacionados, chamados por Deus, que aqui estão, para levar exatamente a chama do Evangelho acesa a todos aqueles que precisam e necessitam. Uma boa noite. Hoje é o dia da Reforma Protestante. Esse dia de suma importância para as igrejas evangélicas, protestantes, filhos da Reforma. Ora, foi um momento onde cada um de nós tivemos a chance dada por Deus para pregoar a sua palavra. Vimos dentro da história e permeada por alguns que nos antecederam que esse movimento ele não foi apenas religioso, mas também um movimento que trouxe educação, onde que teve teologias políticas. Se hoje as mulheres estudam, começaram exatamente também na Reforma Protestante, vimos a teologia pública de ajuda aos mais necessitados. A Europa, nesse período, no século XVI, ela passava por profundas mudanças
mudanças econômicas, políticas, sociais, culturais, aonde marcaram uma mudança em todo o continente. Havia uma expansão dentro daquilo que depois, mais tarde, ficou conhecido como iluminismo, e aonde implantou também novos interesses e novas formas de viver dado aquele mundo. A Igreja Católica, nesse período, estava predominando na questão do seu caráter moral e enfrentava grande crise de credibilidade naquela localidade. E também, dentro da própria Santa Sé, era motivo de grandes críticas e de grandes acusações, desde enriquecimentos ilícitos como trocas de cartas. E que se não bastasse uma teologia que se afastava cada vez mais das escrituras sagradas. Então, vários religiosos, antes mesmo de Martinho Lutero, começou então a questionar estes procedimentos da Igreja Católica Apostólica Romana. Nós vimos primeiro os valdenses, depois nós vimos John Green e depois Lewis. Eu até, como o pastor Davi me citou, lembrei de uma frase de Martinho Lutero que dizia que as chamas deles não confiou nesse fato, que era assim que ele era conhecido. E esse movimento começa então a se expandir cada vez mais, até chegar nesse monge agostino que era Martinho Lutero, que é onde em 517 ele fixa exatamente as 95 teses. Muitas delas iam de confronto à Igreja Católica e o seu pensamento teológico e filosófico da época. Temos também de destacar que tal pensamento trouxe uma revolução única no que se tange à religião. Vimos outras pessoas, reformadores, Zwingli, Calvino, Martin, também atuando juntamente a ele, mas na história ficou exatamente conhecido como aquele que capitaneou Martinho Lutero. A Igreja reformada, ela sempre se reformará, pois essa Igreja é viva e ela tem exatamente sobre ela o perdão de estar meditando a cada dia e a cada momento nas Escrituras Sagradas. Por isso, nós vimos só a Escritura. A Igreja do Senhor, ela busca essa perfeição ao meditar, ao entender esta Bíblia. São Paulo, dito exatamente na segunda epístola pastoral de Timóteo, de 3 a 16, no capítulo 3, versículos 16 e 17, começa a mostrar a grande importância das Escrituras Sagradas. A Igreja protestante, ela tem o seu pensamento e a sua base somente em Cristo. Toda reforma protestante, ela traz como único mediador entre os céus e a terra o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Só a Cristo. 1 Timóteo, capítulo 2 e 5, porque há um só Deus, um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. Nós vimos que a grande contribuição da Igreja Católica para o mundo estava em xeque, porque a Igreja Católica começa então a colocar preço naquilo que não havia preço, que era a salvação do homem, a cobrança das indulgências. Então, houve dentro dessa esperança teológica a sola gratia, a salvação pela graça de Deus somente. Efésios capítulo 2, versículo 8, porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Tal entendimento nos traz então o ato da justiça de Deus ao ser humano. Vimos então que Lutero, diz a história, que ele meditando nas epístolas paulinas, principalmente a de Romanos, ele chega ao capítulo 1, versículo 17, e ele então, esse versículo entra em seu coração, porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está
quer comamos, quer bebemos, tudo que fazemos é para a glória de Deus, como está em 1 Coríntios capítulo 10, versículo de número 31. Deste movimento, para concluirmos, tiramos hoje a importância para cada um de nós da liberdade, da democracia, da cultura, do ensino, da barreira de fronteira que foi do ativismo religioso que nós vimos em mundos que não são cristãos, e nós hoje temos uma liberdade que é gozada exatamente disso, e da diversidade das igrejas que surgiram. Nós vimos as igrejas reformadas, pós-reformadas, igrejas evangélicas, pentecostais, deuteropentecostais, neopentecostais e restauracionistas. Mas todos nós somos unidos por um só Senhor, que nos trouxe a salvação pela sua morte de cruz, a saber, Jesus Cristo, o Filho de Deus. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Ouviremos agora o nosso querido amigo, apóstolo José de Montenegro dos Santos, com a palavra Vossa Senhoria. Boa noite a todos. Quero destacar um especial nessa incidência. O vereador e vice-prefeito Roberto Jesus, e está aqui comigo mesmo e falar o que depois de todos falaram. Então, se eu fizesse uma análise, então, ao ouvir esse querido pastor falando para mim, narrando os fatos da história, essa data tão importante para nós, a reforma protestante, depois vendo e ouvindo o pastor Douglas, palestrante renovadíssimo, conheço já há alguns tempos, Lucas, pastor Davi, pastora e doutora Viviane, que eu tenho para dizer, a acrescentar, que já foi dito, falado por todos, é agradecer a você que veio, agradecer a você que se colocou à disposição, não ignorou os fatos, o momento em que nós estamos vivendo, e nem assim você abriu mão e veio para estar aqui nesta noite de segunda-feira, 31 de outubro, para prestigiar esta data tão grande e importante para nós. Homens como o Martinho Lutero, homens como outros, filhos, etc. Homens como o criador da escola dominical comum, o evangelista e jornalista Robert Fry, que era um homem que já estava cansado, saturado, que estava às portas de cadeia, vendo as crianças e adolescentes presos, destruídos, e um certo dia ele se coloca, senta numa esquina com 4 adolescentes delinquentes e começa a falar do amor de Deus. A escola dominical, como disse o pastor Lucas, a reforma tem sido a base pilar para tudo que nós vemos hoje no mundo do ensino. E este homem, esse jornalista, ele disse, assim como Martinho Lutero era um monge católico, teólogo reformadíssimo, mas ele estava cansado de ver aquelas coisas acontecendo, vendendo, perdendo um pedaço do céu e tantas outras coisas mais que todos aqui conhecem, até muito melhor do que ele. E ele resolve tomar cada atitude revolucionária, escrever e colocar, teria que ter muita coragem para fazer aquilo, e ele assim fez. E este Martinho Lutero nos deixa esse legado que estamos aqui hoje, levando esse nome de protestantes. Por que somos chamados de protestantes? Apóstolo Márcio, justamente por isso, porque nos mesmos dias, ou melhor, nesse dia de hoje, nós também continuamos a protestar contra as mesmas coisas. Nós não aceitamos. Nós não aceitamos
história que tem nos deixado esse legado, tem nos deixado esse legado, para que nós possamos tomar por base, nos espelhar e seguir. Quantos de nós aqui, por algum momento, já quis parar? Aí mergulha na história, aí fala, aí bate o terra, enfim, etc e tal, e vai dizer assim: poxa, mas eu quero parar, eu vou desistir, eu vou recuar. E aqui você toma uma injeção de ânimo para você continuar a sua jornada. É movido por você, por todos. Porque nós temos alguém que fez para nos deixar durante esse tempo. Nós estamos aqui hoje. Muitos nem sequer conseguiram chegar. E não é porque não quisessem chegar. É porque o momento não permitiu que chegassem. E nós somos gratos a Deus por nos permitir ultrapassar as dificuldades, os intempéries da vida, para estarmos aqui prestigiando este momento. Este homem que está aqui, o Cristo João Mendes de Jesus, já conheço há algum tempo, um desbravador, sempre na hora que ele faz uma proposta, ele aceita e diz: vamos para cima. Estive aqui no seu gabinete no momento, juntamente com ele, com o apóstolo Oséias, que acho que não se faz presente, para falarmos neste momento. Ele disse: estamos juntos, vamos avançar, vamos avançar. Por isso nós estamos aqui. Eu creio que todos que aqui estão vão receber uma unção, uma lembrança, algo do céu. Mas não é para nós, é para aquilo que está atrás. Não é o papel. O papel não vai entrar no céu. Mas a pessoa que o seu nome está contigo neste papel. Pessoas que depois de morrer, a história que fala até os dias de hoje, como diz a Bíblia acerca dos heróis da fé. Eu considero o Lutero um herói da fé. Assim como Martin Luther, como disse bem aqui a doutora Viviane, quando o bom ou o justo se cala, nós damos todo espaço para o injusto se promover e falar e dizer aquilo que quer e que não quer dizer. Por isso, eu quero ser mais delongas, eu só queria descobrir. Eu saí daqui hoje informado, vou levar o diploma. Mas eu quero aproveitar e obrigado ao pastor Davi a todos, também aproveitar para fazer aqui uma entrega ao nosso vereador João Mendes. Essa medalha é bem simples e nós tivemos o carinho de fazer para o Dia da Independência e de estar aqui estampado aqui na rosto de um grande reformador do Brasil. E eu queria pedir a doutora Viviane, e fica difícil, vocês tiverem mais eu tenho um braço meu que não funciona, então vou pedir que ela me ajude, porque falar mas o braço esquerdo já não funciona mais, isso é ossos do ofício, né? E a gente já sabe muito bem disso, então vou pedir essa ajuda para entregar esta comida. Nesta casa, e este evento que você se faz presente hoje é um evento histórico. Muito obrigado, vereador, e obrigado a todos. Continue abençoando ricamente
Né, Wilson? Bom, agradeço ao nosso querido apóstolo pelas abordagens, né? E doutor Viviane, tive a honra de receber também nas suas mãos essa comenda. Prazer para mim estar aqui hoje, sendo também homenageado. Sempre uma honra para todos nós ser reconhecido, mas eu quero transferir tudo isso, vocês sabem disso, toda a honra e glória é dada ao nosso Deus. Amém. Para servir é importante. Bem, agora a minha fala vai ser breve. Logo após a nossa fala, eu vou descer aqui ao plenário, para junto com o apóstolo Demontier, fazer entrega não da moção que preparei para cada um dos senhores e também da comenda que o apóstolo também preparou. Vamos fazer isso. Eu queria já pedir, eu sei que isso é um momento de ficar tudo parado, queria solicitar aqui no plenário se tem alguém que possa entoar um canto, um louvor, alguém que tem essa facilidade de cantar, eu quero oferecer o microfone para que você possa louvar. Aqui quem é? Opa! Enquanto nós estivermos louvando, entregando as medalhas, vai ficar por sua conta o louvor de todos vocês. Quem quiser participar desse momento histórico, cantando, louvando a Deus, tá bom? Ok, já estão aqui. Só os nomes de quem vai se habilitar, pega aí a sensorita, pega os nomes, e assim que nós estivermos apresentando, vocês vão também pesar fazendo aqui os louvores nesta casa de Deus, que é algo assim muito curioso, gente. Que bom estar aqui nessa casa de Deus, glorificando o Senhor Jesus. Bom, senhoras e senhores da mesa, senhoras e senhores convidadas e convidados, senhoras e senhores telespectadores da TV Câmara, né, todos presentes, sejam bem-vindos a esta Casa de Leis. Agradeço a presença de todos vocês por participar deste evento tão importante que prestamos justa homenagem ao Dia da Reforma Protestante e a todos protestantes do Brasil e do mundo que compartilham com orgulho e satisfação essa importante data para todos aqueles que também consideram Jesus Cristo a maior e principal referência de suas vidas. Em 31 de outubro de 1917, o monge alemão Martinho Lutero afixou 95 teses na porta da igreja do Castelo, na cidade alemã de Wittenberg, com o propósito de iniciar um debate acadêmico que trouxesse a igreja de volta à Bíblia. Este ato marca o início da reforma protestante. Os argumentos de Martinho Lutero eram contra a venda de indulgências por parte do catolicismo romano, em que o Papa oferecia perdão dos pecados para quem contribuísse financeiramente com as construções da grande Catedral de São Paulo, em Roma. O discurso de alguns vendedores de indulgências era que no exato momento em que se ouvia o tiritar da moeda caindo no cofre, uma alma era livre do purgatório. Meu Deus. A reforma protestante adotou 5 pilares que caracterizavam os pontos principais da fé, chamados de os solas da reforma, que são os seguintes. Eu fiquei aqui para repetir, eu não vou repetir demais. Só a Escritura, somente a Escritura é suficiente para assuntos de salvação que deve ser sempre a autoridade final, e não filosofias e tradições de homem. A Bíblia, e somente ela, deve ser a regra de fé e prática do cristão. Examinai as Escrituras, porque julgais ter nelas vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. João 5,39. Só os Cristos, somente Ele pode nos dar a salvação. É preciso que haja confiança na obra salvadora de Jesus, pois Ele é o único que nos conduz a Deus.
não por mim. Está lá em João capítulo 14, 6. Só a graça, somente a graça de Deus é o que nos livra do peso do cumprimento da lei para alcançar a vida eterna. É o favor imerecido de Deus que alcança, salva e transforma o pecador. A graça continua e termina a obra de salvação no coração de uma pessoa. Pela graça ser salvo, não de obras, para que ninguém se glorie. Efésios capítulo 2, versículos 8 e 9. Só a fide, somente a fé. A fé é o instrumento pelo qual nos aprimoramos da salvação, conquistada plenamente por Cristo. Justificados, pois, mediante a fé,